Eu estava no semáforo da Avenida Faria Lima quando vi o Porsche preto parar ao meu lado. Minha moto tremia embaixo de mim, o motor falhando de novo, e eu olhei para o relógio no celular preso no guidão. 3 minutos de atraso. 3 minutos que iam virar nota baixa, que iam virar menos corridas amanhã, que iam virar meu filho sem o remédio de asma no fim do mês. O cheiro de óleo queimado subia do motor e eu já sabia que aquela semana ia ser impossível. Foi quando a janela do Porsche desceu. Ei, mano. A voz veio de dentro do carro. Eu virei. Era ele. Rodrigo goes. Não era parecido. Era ele mesmo. Aquele rosto que eu via na TV todo domingo, aquele garoto que fazia gol no Real Madrid, estava a 2 metros de mim, acenando. Sua moto tá com problema? Eu fiquei mudo. Apenas balancei a cabeça. O sinal abriu. Ele não saiu. Os carros atrás começaram a buzinar. Ele ligou a seta, encostou na faixa da direita e desceu do carro. Desceu do carro. Na Faria Lima. No meio do trânsito. Deixa eu ver. Ele se abaixou perto do motor da minha moto, de camisa branca e tênis que custavam mais que 6 meses do meu aluguel. Tá vazando óleo aqui, viu? Dá para rodar mais uns dias, mas tem que trocar esse retentor. Eu não conseguia falar. Minha garganta estava fechada. Ele olhou para a bag térmica nas minhas costas, para o celular com 3 pedidos atrasados piscando em vermelho, e perguntou: Você tá trabalhando agora, né? Quantas corridas você perde se ficar aqui? Umas 5. Talvez 6. Minha voz saiu rouca. Ele tirou o celular do bolso. Me passa teu Pix. Eu disse que não precisava. Menti. Ele insistiu. Eu passei. 30 segundos depois, meu celular vibrou. R$ 2.000. Eu olhei para a tela. Olhei para ele. Olhei de novo para a tela. Isso não é tudo, ele disse, e abriu a mala do Porsche. Tinha uma caixa de ferramentas lá dentro. Ferramentas de verdade, não aquelas que a gente compra na promoção. Vou te dar uma mãozinha agora. E depois você vai numa oficina que eu conheço. Fala que é indicação minha. O Beto lá vai te dar um preço justo. Ele apertou alguma coisa no motor. Eu não sei o que. A moto parou de fazer aquele barulho. Ele limpou a mão na calça jeans como se não fosse nada e sorriu. Agora dá para você terminar o dia. Mas amanhã você resolve isso, combinado? Eu só consegui acenar. Ele voltou pro carro. Antes de fechar a porta, gritou: E se você postar isso, ninguém vai acreditar, hein? Deu risada. Saiu cantando pneu. Fiquei parado ali, ainda segurando o guidão, enquanto o trânsito engolia o Porsche preto. 2.000 razões para não desistir vibrando no bolso. E uma pergunta martelando na cabeça: por que ele parou? Se você também já passou por um momento em que alguém apareceu do nada e mudou tudo, deixa aqui nos comentários. E se inscreve no canal, porque essa história tá só começando e o que aconteceu depois vai te surpreender ainda mais. 3 meses antes daquele dia na Faria Lima, eu estava no pronto-socorro com meu filho no colo. Brian tinha 4 anos e não conseguia respirar direito. A crise de asma tinha começado de madrugada, e eu não tinha dinheiro pro remédio. Tinha escolhido entre a bombinha e a conta de luz. Escolhi a luz, porque sem luz eu não carregava o celular, e sem celular eu não trabalhava. Aquela matemática maldita que a gente faz todo dia, qual conta não pagar para sobreviver até amanhã? O médico olhou para mim com aquela cara. Aquela cara que diz: você devia ter vindo antes. Eu sei que devia. Mas eu também tinha que pagar o aluguel. Tinha que comprar comida. Tinha que consertar a moto quando o pneu furou na semana anterior. O médico receitou 3 remédios. R$ 340. Eu tinha 82 no bolso. Liguei para minha irmã. Ela disse que não tinha. Liguei pro meu primo. Ele disse que já me emprestou o mês passado. Liguei para 2 amigos. Nada. Sentei no chão daquele corredor gelado, com Brian dormindo no meu colo depois da nebulização, e chorei. Chorei porque eu trabalho 12 horas por dia, 7 dias por semana, e ainda assim não consigo comprar remédio pro meu filho. Chorei porque minha moto estava com problema e eu sabia que ia piorar. Chorei porque estava cansado. Uma enfermeira passou e me deu um papel com o nome de uma farmácia popular. Disse que lá os remédios eram mais baratos. Me barato. Não de graça. Eu teria que fazer 27 corridas só para pagar os remédios.
27 corridas que eu não ia conseguir fazer se a moto quebrasse. E ela ia quebrar. Eu sabia. Estava vazando óleo fazia uma semana. Aquela noite eu não dormi. Fiquei calculando. Se eu aceitasse todas as corridas, mesmo as ruins, mesmo as que pagavam R$ 3 para rodar 15 quilômetros, eu talvez, conseguisse chegar no fim do mês sem atrasar o aluguel. Mas só se a moto aguentasse. Só se nada mais quebrasse. Só se Brian não ficasse doente de novo. Só se. No dia seguinte, a moto começou a falhar. Ignoré. Continuei rodando. Aceitei uma corrida em Pinheiros, outra na Vila Madalena, outra no Itaim. O motor esquentava demais. Eu parava na sombra, esperava esfriar, voltava. R$ 32 em 6 horas. O celular vibrou. Nota baixa do cliente. Demorou demais. Sim, demorei. Porque minha moto tá morrendo e eu não tenho como consertar. Foi na semana seguinte que eu peguei aquela corrida na Faria Lima. Pizza. R$ 17. 7 quilômetros. Acetei. Coloquei a bag nas costas, acelerei, e a moto quase não saiu do lugar. Respirei fundo. Acelerei de novo. Ela andou. 18 minutos pro cliente. Eu tinha 22 no app. Dava. Tinha que dar. Foi no semáforo que tudo mudou. Depois que o Porsche saiu, eu fiquei ali, ainda tremendo. Olhei pro celular. R$ 2.000. Eu não conhecia aquele cara. Ele não me devia nada. E mesmo assim ele parou. Desceu do carro. Sujou a mão. Me deu dinheiro. Me deu esperança. Terminei as entregas daquele dia com a moto funcionando melhor. Não perfeita, mas melhor. No dia seguinte, fui na oficina que ele indicou. O Beto me recebeu, ouviu a história e riu. Você é o quinto cara esse mês que aparece aqui falando do Rodrigo. Ele fica fazendo isso. Para, ajuda, manda pra cá. Maluco. Beto consertou a moto, cobrou metade do preço. Disse que era a ordem do patrão. Eu saí de lá com a moto nova. Bem, quase nova. E com R$ 1.200 ainda sobrando. Comprei os remédios do Brian. Todos. Comprei comida. Paguei a conta de luz atrasada. E sobrou. Sobrou. Essa palavra não existia no meu vocabulário fazia 2 anos. Mas a história não termina aí. Porque uma semana depois, eu estava fazendo uma entrega num prédio comercial no Itaim quando cruzei com ele de novo. Eu quase deixei a marmita cair. Ele estava saindo de uma loja de roupas, sozinho, boné puxado para baixo, fone no ouvido. Olhou para mim. Reconheço. Sorry. E aí, mano? Moto funcionando. Funcionando. Graças a você. Minha voz falhou. Eu nem sei como agradecer. Ele deu de ombros. Não precisa agradecer. Só, sei lá, faz o mesmo quando der, né? Ajuda o próximo. Ele ia virar para entrar no carro quando parou. Aliás, você tem tempo agora? Eu olhei pro celular. Nenhuma corrida pendente. Tenho. Então vem comigo. Quero te mostrar uma coisa. Final do primeiro bloco, aguardando sua confirmação para continuar. Entrei no carro dele como quem entra num sonho. O ar-condicionado gelado me arrepiou. Ele ligou a música baixo e saiu dirigindo pela cidade como se estivéssemos indo para um lugar comum. Mas não era. Eu sentia na pele que aquilo era importante. Aquela sensação que você tem quando sabe que o dia vai marcar sua vida para sempre. Você tem quantos anos? Ele perguntou, os olhos na rua. 28. E quantas horas você trabalha por dia? 12. Às vezes mais. Ele balançou a cabeça. Isso é loucura. E o seu filho, como é o nome? Brian. Ele tem 4 anos. Brian. Ele repetiu, como se estivesse gravando. Você já pensou em fazer outra coisa? Algo que não fosse esse ritmo insano? Uri. Foi sem escolher. Um riso que saiu amargo. Penso todo dia. Mas para fazer outra coisa, preciso de tempo para estudar. E para estudar, preciso de dinheiro. E para ter dinheiro. A frase morreu ali, incompleta. Porque a gente sabe como é. A gente fica preso naquele ciclo, rodando, sempre rodando.
Ele virou para uma avenida que eu não conhecia. Pinheiros. Ele procurou um endereço no celular e estacionou em frente a um prédio moderno. Vidro, aço, aquele tipo de lugar que a gente não entra normalmente. Ele desceu do carro e fez sinal para eu seguir. Vem. Quero te apresentar para um amigo meu. A gente entrou num elevador de espelho. Ele apertou o botão do 18º andar. Eu via meu reflexo aumentando e diminuindo conforme a cabine subia. Aquele cara de moto velha, de uniforme de entregador, dentro de um Porsche, agora em um prédio de luxo. Aquilo não fazia sentido. Mas Rodrigo estava ali, relaxado, como se aquilo fosse rotina. Quando as portas abriram, a gente saiu para um escritório gigante. Plantas de verdade, água num fonte, aquele tipo de lugar que a gente vê em série de TV. Uma recepcionista olhou para a gente. Olhou para ele. Sorry. Oi, Rodrigo. Ele tá te esperando. A gente entrou numa sala grande. Tinha um cara ali, uns 50 anos, de terno, com um relógio que provavelmente custava mais que a moto que eu tinha para trabalhar. Ele e Rodrigo se abraçaram. Tipo amigos de verdade, não aquele abraço de ator. Apresento meu amigo, Rodrigo colocou a mão no meu ombro. Eu não peguei o nome dele direito. Miguel, eu disse, minha voz fraca. Miguel, o cara repetiu. Ele estendeu a mão. Eu apertei. Sou Roberto. Sou empresário. Rodrigo me chamou para conversar com você sobre uma oportunidade. Eu olhei para Rodrigo. Ele apenas sorriu. Fala aí, Beto. Explica para ele. Roberto me ofereceu um café. Eu aceitei porque minha boca estava seca. Ele se sentou atrás da mesa e começou a falar sobre um programa de treinamento para entregadores. Um programa onde a gente aprendia gestão financeira, empreendedorismo, como sair daquele ciclo. E o melhor, era de graça. Financiado por uma fundação que Roberto apoiava. E mais, durante os 3 meses de curso, a gente recebia uma bolsa. R$ 2.000 por mês. Eu ouvi aquilo e senti a voz falhando de novo. Rodrigo viu você naquele semáforo e soube que você era uma pessoa de verdade, Roberto continuava. Tipo, alguém que tá lá de verdade, que tem filho para sustentar, que tá sempre pensando no próximo. E ele me ligou falando sobre você. Eu conversei com o pessoal da fundação e a gente quer te conhecer melhor. Quer saber se você teria interesse em participar. Eu olhava para Rodrigo. Ele estava sorrindo daquele jeito simples, como se não tivesse acabado de mudar minha vida em 2 semanas. Por quê? Eu perguntei. Por que você faz isso? Ele respirou fundo. Porque alguém fez isso comigo, mano. Quando eu era pequeno, meu avô me tirou da rua. E se ele não tivesse feito isso, eu talvez não estivesse aqui agora. Talvez eu estivesse, sei lá, em qualquer lugar. Então eu sempre pensei que se eu conseguisse, eu fazia a mesma coisa. Ajudava alguém. E aí você aparece naquele semáforo, trabalhando 12 horas por dia para sustentar o seu filho, com aquele rosto cansado, e eu pensei, é esse cara. É esse o momento de fazer diferente. Eu saía de lá 3 horas depois com um contrato. 3 meses de bolsa. 3 meses para aprender outra forma de viver. Quando eu entrei no carro dele pela última vez naquele dia, eu perguntei: isso vai mudar minha vida? Ele olhou para mim. Não. Isso vai abrir a porta. Mas quem vai mudar sua vida é você. O programa começou na semana seguinte. 23 pessoas no total. Todos entregadores. Todos com histórias parecidas com a minha. Mas ninguém com R$ 2.000 já na conta, esperando por alguém que acreditasse neles. Os 3 primeiros meses foram os mais difíceis e os mais importantes. Porque não era só aprender a fazer uma planilha de orçamento. Era desconstruir uma forma de pensar. Era quebrar aquela voz dentro da gente que diz que a gente não merece melhor. Que a gente é só entregador. Que a gente não consegue. Teve uma aula que marcou. O instrutor, um cara chamado Paulo, pediu pra gente responder uma pergunta simples. O que você acha que vale pra você? E aí começou. Cara chorando. Mulher falando que nunca ninguém tinha perguntado aquilo. Porque a gente passa tanta vida correndo, 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 que a gente esquece de parar e pensar: o que eu quero de verdade? Eu respondi: meu filho crescer sem passar fome. Meu filho indo para uma escola boa. Eu tendo tempo para brincar com ele. Eu tendo paz. Paulo anotou.
Depois ele virou para a sala toda e disse: Isso não é sonho. Isso é realidade possível. A gente vai trabalhar para fazer isso acontecer. E a gente começou a trabalhar. Não só nas aulas. Eu comecei a ler livros que o programa recomendava. Livros sobre dinheiro, sobre vida, sobre pessoas que saíram de um lugar impossível e conseguiram chegar em outro lugar. Histórias que me mostravam que aquilo era possível. No segundo mês, eu pedi demissão do iFood. Não porque eu tivesse um lugar para ir, porque eu finalmente entendi que estar ali, naquele ritmo, não era trabalhar. Era se destruir lentamente. E eu tinha um filho. Eu tinha que estar bem para poder cuidar dele. Com a bolsa, eu consegui. Brian voltou para a escola. Eu comprei tudo o que ele precisava: uniforme, mochila, material escolar. Minha mãe me olhou com aquele rosto de quem não acredita que aquilo está acontecendo. Você saiu da entrega? Saí, mãe. E agora? Agora eu aprendo a não sair mais. No terceiro mês do programa, teve um projeto final. A gente tinha que apresentar um plano de negócio. Qualquer negócio. Algo que a gente pudesse fazer usando o que a gente aprendeu. Eu pensei. Pensei muito. E aí lembrei de uma coisa. Toda vez que eu entregava comida, eu via microempreendedores no mesmo lugar que eu. Cozinheiras fazendo marmita em casa. Cara consertando celular na rua. Mulher vendendo bolo para a vizinhança. E ninguém ensinava para essas pessoas como organizar aquilo. Como transformar paixão em negócio. Então eu decidi. Eu ia criar um programa de consultoria gratuita para microempreendedores da periferia. 1 hora por semana, conversando com a pessoa, ajudando ela a organizar as contas, a escrever um plano simples. Só isso. Quando eu apresentei o projeto, a sala inteira ficou em silêncio. Depois Roberto se levantou e bateu palma. Ele e mais 4 investidores aplaudiram. Depois disso, Rodrigo se aproximou de mim e sussurrou: Você está começando a entender, né? Entender o quê? Que quando você recebe, você passa adiante. Que a vida não é sobre você. É sobre criar um legado. Hoje, 2 anos depois, as coisas mudaram. O programa de consultoria cresceu. A gente atende umas 100 pessoas por mês. Eu tenho uma sala pequena num espaço compartilhado em Pinheiros. Brian está numa escola de verdade, aprendendo inglês, desenvolvendo como deveria. Minha mãe finalmente parou de trabalhar aos domingos. E eu? Eu trabalho 40 horas por semana. Tenho tempo livre. Tenho paz. Mas o que mais mudou foi aquela coisa que a gente chama de perspectiva. Porque eu entendi que toda aquela luta, aquele sofrimento que eu passei, não era para nada. Era para eu aprender o caminho. Era para eu ser capaz de ensinar para outra pessoa como sair daquilo. Ontem, eu estava na rua e vi um entregador na moto velha demais. Moto velha demais. Aquele rosto que eu reconhecia. Ele olhou para mim como eu havia olhado para Rodrigo. Com aquela mistura de surpresa e desconfiança. Como alguém que não está acostumado a receber ajuda. Por que você está fazendo isso? Ele perguntou. Eu sorri. Porque alguém fez comigo. E é verdade. Porque no fim, a vida não é sobre o dinheiro que você ganha ou o carro que você tem. É sobre as pessoas que você ajuda a levantar. É sobre o legado que você deixa. É sobre aquele momento quando você para no meio da rua, desconstrói tudo que você está fazendo e escolhe mudar a vida de alguém só porque você pode. Rodrigo conseguiu fazer isso comigo. Eu tentei passar adiante. E se você está vendo essa história, talvez seja a hora de você pensar em quem você pode ajudar a levantar também. Final do segundo bloco, aguardando sua confirmação para o terceiro e último bloco. 1 semana depois daquele encontro na rua, o rapaz apareceu na minha sala. Ele se chamava Diego. 25 anos, 2 filhos, morando em Guaianazes. A história dele era parecida com a minha, mas um pouco pior. Porque além de estar preso naquele ciclo, ele tinha começado a beber para lidar com o cansaço. Ele contou isso com a voz quebrando, e eu vi em cada palavra minha própria história refletida. Eu não sei se consigo sair disso, ele disse, olhando para o chão. Você vai conseguir, respondi. Não porque vai ser fácil, mas porque você já deu o primeiro passo. Você veio aqui. A gente começou do zero. Planilha de gastos. Conversa sobre sonhos. O programa que Roberto tinha me colocado. Tudo que eu tinha aprendido, eu passei adiante. No terceiro mês, Diego saiu da entrega.
No 5º mês, ele estava trabalhando como operacional de uma empresa de logística. 12.000 por mês. Beneficios. Quinta livre. Ele chorou quando recebeu o contra-cheque. Mas a história de Diego era só o começo. Porque quando a gente começa a ajudar de verdade, quando a gente coloca energia nisso, as coisas começam a se mover. Outras pessoas ficaram sabendo do programa que eu estava fazendo. Começaram a aparecer mais entregadores. Depois começaram a aparecer cozinheiras. Depois começaram a aparecer pessoas que estavam saindo de presídio, tentando reconstruir a vida. E eu percebi que aquilo era muito maior que eu tinha imaginado. Rodrigo ficou sabendo. Apareceu na minha sala um dia. A moto dele estava estacionada na rua. Ele estava de roupa comum, boné, fone no ouvido. Ninguém percebia que era ele. Ele olhou para mim e sorriu. Você tá fazendo a coisa certa, mano. Estou t'entendendo. Ele se sentou na cadeira e falou sobre a fundação que apoiava o programa dele. Sobre como eles buscavam pessoas que tivessem passado por transformação para ajudar outras. Ele queria que eu fosse o diretor de um programa novo. Um programa que levaria consultoria para dentro das comunidades. Que ensinaria não só gestão, mas empreendedorismo real, com mentoria, com acesso a crédito, com rede. Quanto você quer ganhar? Ele perguntou. Eu falei um número. Era o dobro do que eu estava ganhando. Ele nem piscou. Pronto. Você começa mês que vem. Usea dali flutuando. Porque aquilo não era só um emprego. Era validacao. Era reconhecimento de que o caminho que eu estava trilhando estava certo. Era confirmação de que quando você escolhe ajudar, quando você escolhe passar adiante, o universo conspira para você. Nos meses que seguiram, a gente estruturou tudo. Contratei mes consultors. Pessoas que tinham passado pela mesma transformação que eu. Pessoas que entendiam de verdade o que era estar do outro lado. A gente começou a atender em 5 bairros. Depois 10. Depois 15. E em cada bairro, tinha uma história como a minha. Tinha alguém que estava na moto velha, com o filho sem remédio, escolhendo entre luz ou comida. A gente chegava, conversava, oferecia o programa e via aquele rosto mudar. Via aquele brilho volta nos olhos de quem tinha perdido a esperança. Tem um cara que eu nunca vou esquecer. Ele se chamava Marcelo. 53 anos. Entregador fazia 27 anos. Tinha um problema na coluna que não deixava mais ele trabalhar direito. Mas ele dependia daquilo. Sua mulher tinha Alzheimer. Ele precisava do dinheiro para pagar a cuidadora. Quando ele chegou na minha sala, ele quase não conseguia sentar. Aquele rosto enrugado do cansaço. Aquele corpo que tinha sido destruído pelo trabalho. E ele disse: não acho que tenho jeito. Acho que vou morrer nessa moto. Eu olhei para ele e lembrei de mim. Daquele dia no pronto-socorro com Brian. Daquele sentimento de que não tinha saída. Você tem sim, eu disse. E você sabe por quê? Porque alguém acreditou em mim quando eu também achava que não tinha jeito. A gente trabalhou com Marcelo por 5 meses. Consegui uma bolsa para ele fazer um curso online de gestão administrativa. Com a bolsa, ele conseguiu parar de trabalhar por um tempo. Descanso. Sua coluna melhorou um pouco. No final, ele conseguiu um trabalho em um call center de home office. Ganha menos que antes, mas não destrói o corpo. E o melhor, ele tem tempo para estar perto da mulher, para segurá-la a mão quando ela esquece dele. Porque aquilo importa mais que qualquer dinheiro. Eu encontrei Marcelo na rua alguns meses depois. Ele estava com sua mulher, caminhando devagar, segurando na mão dele. Ele me viu e riu. Aquele riso que a gente só consegue dar quando encontra paz. Obrigado, Miguel. De verdade. Você me salvou. Eu só abri a porta, respondi. Mas você que entrou. É nesse ponto que eu entendo por que Rodrigo fez o que fez comigo. Porque não é sobre o dinheiro. É sobre aquele momento quando você vê alguém se levantando. Quando você vê alguém recuperando a dignidade. Quando você vê alguém deixando de olhar para o chão e começando a olhar para o horizonte. Tem uma coisa que mudou na minha vida além da profissão e do dinheiro. É a forma como eu vejo a cidade. Antes, eu via São Paulo como um lugar impossível. Um lugar onde os ricos ficavam ricos e os pobres ficavam pobres e nunca aquilo ia mudar. Mas agora eu vejo diferente. Eu vejo as rachaduras. Os lugares onde a gente consegue entrar.
As pessoas que estão dispostas a ajudar. As histórias que estão esperando para serem contadas. Brian, meu filho, tem 9 anos agora. Ele sabe sobre tudo isso. Ele me vê atendendo pessoas. Ele vê o impacto. E semana passada, ele perguntou: pai, quando eu crescer, eu posso fazer o que você faz? Eu olhei para ele e senti aquela coisa no peito. Aquele peso que a gente carrega quando percebe que não é só sobre você, que é sobre o legado que você deixa, que é sobre o tipo de pessoa que você ensina seu filho a ser. Claro, meu filho. Claro que pode. E é verdade. Porque a maior lição que eu aprendi nesses 2 anos não foi sobre negócio. Não foi sobre dinheiro. Foi sobre escolha. Porque todo dia, quando eu acorro, eu tenho uma escolha. Posso ficar preocupado comigo mesmo, com o conforto que conquistei. Posso esquecer de onde vim. Posso ignorar aquele entregador na rua. Mas eu não faço. Porque eu lembro do semáforo. Porque eu lembro do Porsche preto. Porque eu lembro daquele garoto que parou sua vida para ajudar um desconhecido. Rodrigo já apareceu 3 vezes no nosso escritório. Sempre informal. Sempre trazendo mais pessoas que precisavam de ajuda. E toda vez que ele aparece, ele fala a mesma coisa: você tá no caminho certo. Só não para. Não paro. Porque agora eu entendo que quando você recebe, você passa adiante. Que não é caridade. É justiça. É saber que a gente só consegue sair de um buraco quando alguém estende a mão de cima. E aí, quando a gente consegue sair, a responsabilidade é estender a mão pro próximo. Tem gente que fala que Rodrigo é rico demais, que ganha muito, que deveria doar mais. Mas a gente não vê aquele lado. A gente não vê os R$ 2.000 que ele passa para um entregador no semáforo. A gente não vê o número de programas que ele financia. A gente não vê a mudança que acontece na vida das pessoas. Porque a gente vê resultado, mas a gente não vê processo. A gente não vê todas as vezes que alguém aparece e diz: eu tô diferente agora por causa de um ato de bondade que ninguém viu. O que eu sei é que quando alguém escolhe ajudar, quando alguém escolhe estar do lado dos que estão caindo, tudo muda. Porque a gente vive em uma sociedade que está sempre tentando separar, que está sempre colocando as pessoas em caixinhas. Mas quando você escolhe se conectar com alguém, quando você escolhe ver a humanidade no outro, aquelas caixinhas começam a desaparecer. Eu tive um encontro com Rodrigo semana passada. A gente estava no mesmo restaurante. Ele estava almoçando com os amigos e me chamou para sentar. No meio da conversa, ele virou para mim e disse: você tá feliz? Eu pensei. Pensei mesmo. Porque felicidade é uma coisa que a gente não alcança só conquistando. A gente alcança servindo. A gente alcança ajudando. Sim, eu respondi. Estou feliz. Então continua, ele disse. Porque o mundo precisa de mais gente assim. Quando eu saí dali, atravessando a Faria Lima, eu lembrei do semáforo. Daquele dia em que minha moto estava morrendo. Daquele dia em que eu estava morrendo por dentro. E eu pensei em como o momento pode mudar tudo. Como uma escolha de alguém pode transformar a trajetória de outra pessoa. Se você está vendo isso agora, talvez você também esteja naquele semáforo. Talvez você esteja preso naquele ciclo. Talvez você esteja achando que não tem saída. Mas tem. Porque sempre tem alguém disposto a estender a mão. E a primeira coisa que você precisa fazer é aceitar aquela mão. Acreditar que você merece melhor. Porque merece. E se você não está no semáforo, se você já conseguiu sair daquele ciclo, então agora é sua hora. É hora de ser o Porsche preto. É hora de parar. É hora de ajudar. Porque não é sobre quanto você tem. É sobre o quanto você está disposto a dar. Brian dormiu cedo ontem. Eu fui para a cozinha, fiz um café e fiquei olhando pela janela. São Paulo tá lá fora, com seus milhões de histórias, seus milhões de semáforos onde alguém está precisando de ajuda. E eu pensei: quantas vidas a gente consegue mudar? Quantos entregadores a gente consegue tirar daquela moto? Quantos Brians a gente consegue dar comida? Não sei. Mas sei que eu vou tentar. Porque isso é o que Rodrigo me ensinou. Que a vida não é sobre você. É sobre o impacto que você deixa. É sobre as pessoas que você escolhe ajudar. É sobre aquele momento quando você para tudo e diz: eu vou mudar sua vida. E aí aquela pessoa, anos depois, para no meio da rua e diz a mesma coisa para outra pessoa. Porque é assim que a gente muda o mundo. Um semáforo de cada vez.